3, 2, 1. Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos, os Focas, reunidos aqui em vídeo para falar sobre um filme que tem uma proximidade tem uma temática jornalística, digamos assim, né? E a gente vai falar sobre esse filme em referência ao Dia do Jornalista, que acontece no mês de abril. É isso, se você não conhece esse filme, ele se chama Zodíaco. Então a gente vai tratar dele aqui neste vídeo, falando um pouco do que a gente acha, do que a gente entende dele como obra e também a importância dele pro jornalismo em si, né? Então vamos falar um pouquinho hoje aqui sobre o Zodíaco. Bom, o diretor desse filme é o David Fincher, mais conhecido por O Clube da Luta e Seven. Mas enfim, aqui a gente tem um suspense policial de início, mas o David Fincher ele consegue meio que subverter o gênero, porque na metade do filme, o filme vira outra coisa. Começa com um assassinato, e esse assassinato é misterioso, o assassino manda uma carta para o jornal, ele cria esse crime, ele cria o crime foi o que o assassino fez. Não entendi nada. Ele cria esse clima de suspense mesmo, que vai te conduzindo para uma investigação policial ao longo da primeira metade do filme. Ah, agora eu entendi! Só que, como o David Fincher é um cara muito criativo, né? Ele vira uma chavinha ali no meio do filme e o negócio vira para uma investigação mais jornalística, com o personagem do Jake Gyllenhaal. Inclusive nas cores o filme muda, que de início a gente tem muitos tons em amarelo. Tipo, tem ônibus, tem as colunas na redação de jornal, e quando o filme tem essa virada da investigação policial para a investigação jornalística, ele fica azul. Tipo, como se fosse o quente e o frio, sabe? Cores quentes, cores frias. O diretor tá te contando ali, a fotografia tá te contando que a investigação, como se passou muitos anos, ela mudou ao longo dessa década, de uma investigação quente, que estava todo mundo interessado, para uma investigação fria que só um cartunista de um jornal que se importava com ela, assim, verdadeiramente. É o Robert Graysmith, né? Que inclusive o livro que foi lançado em 1986, né? Zodíaco, de nome Zodíaco, é que inspirou o filme. E é interessante que esses casos eles começam a ocorrer ali em 69. E a investigação permeia até 2004, quando o caso ele é encerrado pelo Departamento de Polícia de São Francisco. E ele, depois que o filme foi lançado, que foi lançado em 2007, o caso é reaberto. Isso é bem interessante. O livro teve um grande impacto e o filme também, posteriormente, teve um grande impacto. Inclusive, o Robert Smith, que é o autor de Zodíaco, ele lançou outros 2 livros posteriormente. Um, se eu não me engano, em 2002 e um mais recente, em 2021, também sobre o caso do Zodíaco. Então, esses casos desses assassinatos, eles permeiam até hoje, eles estão aí até hoje. Aberto, né? Tá em aberto a investigação. Ninguém sabe quem que é o Zodíaco. Não sabe. Até hoje. Tem o principal suspeito que a gente vai falar aqui, exatamente, mas ainda não conseguiu se comprovar de fato que ele foi o responsável pelas mortes. É um filme assim que tem muitas nuances, como o Bruno bem mencionou. Ele começa num tom mais investigativo do lado policial, e aí o Robert Graysmith, que é apenas um cartunista, mas já tem um interesse e ele tem uma vocação mesmo para esse tom reportagem. Para reportagem, faro jornalístico. O cartunista de jornal, ele é meio que um jornalista também. Sim, sim. Às vezes não de formação, mas às vezes estudou algo próximo. E o mais engraçado é que no filme ele é tirado meio assim pra nada, né? Eu acho que até por conta da personalidade dele. Ele é um cara mais na dele, ele não conversa tão introspectivo, né? Depois que o jornal começa a receber as cartas, né, do Zodíaco, que o Zodíaco ele é um maníaco que mata as pessoas. Ele mata algumas pessoas e outras tantas ele não mata, mas ele acaba assumindo a autoria porque ele quer estar com o nome dele relacionado com as mortes das pessoas, né? E aí ele começa a enviar cartas pro jornal pra falar pro jornal publicar as mortes, né? E faz uma ameaça, né? Se vocês não publicarem na página 1 do jornal, eu vou continuar matando. E na real ele acaba continuando matando de qualquer forma, né? Publicando ou não. O jornal que o Robert e que a trama principal se passa não publica, eu acho que no começo, na primeira capa, eles escolhem publicar na página 4, né? 2 outros jornais que o Zodíaco também manda a carta, eles publicaram na capa 1, né? Aceitaram, né? É legal ver porque o filme se passa, igual o Andrew falou,
ali por volta dos anos 70, e o jornalismo naquele tempo era bem diferente, né? Até por conta da tecnologia ser bem diferente do que a tecnologia hoje, né? Eles escreviam na máquina de escrever, e era toda uma investigação jornalística, era totalmente diferente, as redações eram diferentes, assim. E o filme se passa numa época em que o jornalismo funcionava dessa forma, né? E o Zodíaco manda as cartas pro jornal e fica naquele dilema, como tratar esse caso, né? A gente vê os policiais e a investigação policial tratando de uma forma e o jornalismo tratando de outra, inevitavelmente se relacionando os dois, né? Tem uma relação muito próxima entre o delegado, que é interpretado pelo Mark Ruffalo, né? E aí ele acaba tendo até uma relação muito próxima com o Robert, depois que ele começa a investigar o caso de fato, né? Que é o cartunista. E, na verdade, eu acho que chega um momento que o inspetor já tá até meio que desistindo, né? Já desistiu de fato. E quem toca é o cartunista. Né? Tanto que ele se aposenta, o inspetor de fato, né? Na vida real, ele se aposentou em 89. E o Robert Graysmith continuou ainda. Tanto é que tem lançamento de livro dele em 2021, há 3 anos atrás, sobre o caso. Isso é muito louco. E o Zodíaco se tornou um best-seller, por sinal. A gente vê no filme, bem no final, né, na cena final, ele já, o livro ali como best-seller, né? Inclusive, uma das vítimas que sobreviveu aos ataques do Zodíaco, ele foi uma peça-chave, assim, para chegar em algumas possíveis conclusões. O caso continua inconclusivo, mas tem alguns detalhes ali que indicam que a gente tem um principal suspeito, e por isso e inclusive esse principal suspeito, eu não sei se foi no final da década de 80, começo da década de 90, ele ia ser convocado para ser acusado formalmente, e ele já tinha sido investigado anteriormente, mas ele teve um ataque cardíaco, ou seja, ele morreu antes de possivelmente pagar pelos crimes. Fugindo da justiça através da morte. Cara, tem um negócio que eu gosto muito desse filme, que é muito mérito do David Fincher, o diretor. Que é uma cena simbólico, que eles estão no cinema e tá passando no cinema Perseguidor Implacável. O que é Perseguidor Implacável? É um filme com o Clint Eastwood, que ele interpreta o policial, perseguindo o assassino do Zodíaco. E diferente do caso original, ele pega o assassino e ele mata o assassino. Tipo, era uma conclusão na ficção que o público americano não teve e eles queriam, sabe? E fizeram, e aí o David Fincher faz essa provocação ali, tipo, de mostrar que o mundo não é assim. Às vezes o cara não é pego. Às vezes as coisas não se solucionam simplesmente. E a gente não mencionou, mas que também tem uma grande importância, principalmente para a primeira parte do filme, que é o personagem do Robert Downey Jr., o Paul Avery, né? Ele é o principal jornalista ali investigando o caso, tanto é que ele é o único que teve uma carta nominal. Ou seja, né, no primeiro momento ali, depois a gente teve o Dave Toschi também, que é quem interpreta é o Mark Ruffalo, mas num primeiro momento o Paul Avery, né, que foi de fato um jornalista e tudo mais, e ele tem uma carta nominada a ele pelo Zodíaco, né, porque ele estava ali investigando a fundo e tudo mais, e o final dele é meio trágico, né, porque ele sofre com alcoolismo e tal, drogas e acaba se isolando, né? Acaba deixando a vida jornalística para ver, ele tá cansado, cansou de tudo. Sim. Eu estou cansado, chefe. Tem um negócio que normalmente me incomoda como alguém que estudou jornalismo, que é um negócio que é um problema que a gente tem até hoje, que é a espetacularização da violência. Tipo, esse negócio de ansiar por ver violência na TV. A gente tem aqui no Brasil, tem quantos programas policiais? Tem um na hora do almoço e tem um no final da tarde, e isso é em todas as emissoras. Então, e aí você imagina isso em emissoras grandes, né? E você imagina as regionais. As regionais, tem mais. Tem muita coisa. E não sei porquê, eu acho sádico, não é um negócio que me agrada. Até no filme teve algumas mortes que chegaram a me incomodar. Algumas muito, são bem feitas. Sei lá, cara. Um pouco explícitas, assim. Explícito. Chega a me incomodar um pouco. Porque, diferente de alguns filmes de ação, aqui ele te dá essa sensação de realidade. Por envolver, tipo, investigação policial, por envolver investigação jornalística, né? E a gente tem essa discussão do papel da mídia
na divulgação dos serial killers, que hoje eles têm, o FBI, né, eles criaram todo um protocolo de não se publicar coisas de serial killer, porque normalmente é um cara narcisista que quer alimentar o próprio ego, e isso incentiva ele a cometer mais crimes, a ser mais violento, porque ele quer ser famoso, ele quer ser conhecido, ele quer ser visto. E isso em muitos casos incentiva outras pessoas a seguirem o exemplo também, tem isso também. O papel da mídia é fundamental nesses casos, né, cara? Tipo, e você dá voz a malucos, é o velho ditado, né? Não se dá um palco pro maluco dançar. Isso aí fica muito claro nas reuniões que os jornalistas ali do jornal principal, né? Eu esqueci o nome do jornal. É o Chronicle. O Chronicle. Eles se reúnem num local lá para debater sobre esse caso, né? Porque ele ganha muita notoriedade, muita fama. E fica aquele dilema, como a gente vai tratar isso? A gente publica dessa forma? Publica de outra forma? Publica o que o Zodíaco quer? Da maneira que ele quer? Ainda fica esse dilema, assim, então tem esses dilemas jornalísticos. Porque apesar do filme ser um filme de crime, digamos assim, no geral, um filme de investigação criminal baseado em fatos reais, a gente tem a investigação por parte da delegacia, mas o jornal, ele entra como um pilar central ali na história, porque basicamente o que o filme dá a entender assim é que o Zodíaco, o foco dele é o jornal. Ele quer ser divulgado no jornal. Por mais que ele não tenha a identidade dele revelada, quem é o Zodíaco de fato, ele quer que aquele nome Zodíaco, assassino Zodíaco, se torne mais popular. Tanto que ele consegue até uma ligação na TV ao vivo, né? Ele liga para, acho que é 2 advogados, não sei se são advogados ou 2 apresentadores, que conseguem, o Zodíaco consegue fazer as pessoas na TV receberem a ligação dele ao vivo para todo mundo que isso foi um caso inédito. Então. Foi um caso que inédito. nem A voz dele. Aqui no Brasil a gente teve o caso da Sônia Abraão ligando pro sequestrador da Elisa Samúdio. Se não me engano é Elisa Samúdio. Todo mundo entendendo que você sempre foi um cara legal. É que nesse momento ninguém entende o que passou pela sua cabeça. Mas por enquanto você não fez mal pra ninguém. Quer dizer, dá tempo de resolver essa situação. É a espetacularização da violência, cara. Pra vender mais jornal, pra ter mais audiência. Mas o dilema ético que o filme te apresenta ali, tipo, da investigação policial e a investigação jornalística, elas meio que sobrepõem até se encontrarem no meio do caminho em algum momento do filme. E que, às vezes, as coisas não têm solução, né? Infelizmente. Sim. Esse é um dos casos que tá aí pra provar isso. Eu sempre suspeito do cara do cinema lá. Né, o cara do cinema. Aquele cara do cinema é muito estranho. Foi muito estranho. É uma cena bem... É bem no final do filme mesmo, bem... Eu falei, ele vai... Quem viu o filme tá ligado que aquele cara é estranho. Então. Mas eu fico com o Arthur Leigh Allen. Eu também achei ele mais a cara. Mais que é o principal suspeito. Acho que o filme induz também. Induz. Tudo apontava pra ele. Mas ele é o principal suspeito, né? Porque ele tudo... Tanto é que, por exemplo, o Robert Graysmith, né? Que é quem interpreta o Jake Gyllenhaal, quando ele começa a investigar a fundo, ele começa a receber ligações de madrugada, assim, com uma pessoa respirando ofegante no telefone e tal, e isso sem falar nada. Quando o Robert Graysmith foi preso, porque ele chegou a ser preso por uma outra coisa lá de pedofilia, ele tem isso também, né? Acabou as ligações. E depois que ele morreu, também acabou as ligações, entendeu? Então, tipo... Ele tinha toda a conexão que poderia ser a parada de ser um militar, ex-militar. Tudo indica que era ele, de fato. Eu acho que a conversa que eles têm quando o Robert... Eu não sei se ele vai sozinho, mas ele vai no local que o Arthur, né? Arthur... O principal, eu esqueci o nome dele. O principal suspeito é Arthur Leigh Allen. O Arthur, eles vão no local que ele trabalha, eles têm uma conversa com ele, o jeitão dele ali, o jeito que ele fala é muito suspeito. Inclusive, eu acho que ele até simula essa respiração ofegante que o Robert recebe nas ligações. Eu acho que é uma coisa meio também parecida. E tem a cena final que é o personagem, né, o Robert Graysmith, indo no trabalho, que aí o Allen, né, que é o principal suspeito, tá trabalhando num lugar qualquer, eles só se olham. E tipo, fica aquela mensagem. Ele ainda diz pra esposa algumas cenas antes que ele tinha que olhar nos olhos do assassino. Então, o filme dá a entender isso. Vamos deixar bem claro que não tem ninguém que foi acusado de fato, esse é o responsável. Mas deixa-se ali a mensagem de que esse é o principal suspeito e que possivelmente foi ele que cometeu
os crimes, pelo menos uma parte deles, assim. É um bom filme. Pra quem gosta de suspense, pra quem gosta de investigação policial e pra quem gosta de jornalismo. E se você é maluco pra gostar de assassino. E antes de a gente finalizar aqui, eu vou só pontuar umas curiosidades do filme. O Fincher, né, o diretor, ele queria elencar ali o Brad Pitt como o Avery, Paul Avery, que é o personagem do Robert Downey Jr. Ele cogitou o Brad Pitt para esse papel. Houveram 2 filmes antes do Zodíaco, que é o clássico, né? Que é o Assassino do Zodíaco de 1971 e também O Zodíaco de 2005, ou seja, lançado 2 anos antes do filme do David Fincher. E O Perseguidor Implacável, que é uma versão ficcional. É 1970, acho. Não sabia. É 71, 70. Como eu disse, né, anteriormente, o Robert Graysmith ele escreveu 3 livros sobre o caso, O Zodíaco publicado lá em 86. O segundo, que foi publicado em 2002, se chama Zodiac Unmasked. E o terceiro, que é o mais recente que eu havia mencionado, de 2021, é o Shooting Zodiac. E por último, ao todo, foram cerca de 18 cartas diferentes que foram enviadas pela alcunha do Zodíaco. Algumas curiosidades aí relacionadas ao caso e ao filme. Aqui tem curiosidade. É isso? É isso, né? Se você curtiu esse vídeo e, obviamente, assistiu ou não assistiu o Zodíaco, é importante aí que você deixe o seu like e também se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, assim você recebe todos os vídeos aí do Foca. E muito obrigado por você que está aqui nos acompanhando, tá bom? Espalhe aí, compartilhe para os amigos e até a próxima.